Olá pessoal, eu sou a Bianca e nestes vídeos eu vou apresentar a resolução de dois exercícios sobre transferência de calor em regime transiente. O primeiro exercício que eu vou resolver é o exercício número 4 da lista de transferência de calor e massa em regime transiente da disciplina de fenômenos de transporte. O enunciado do exercício é: a ponta de um termopar pode ser considerada um pequeno cilindro com diâmetro de 1 mm. Considere que ela esteja a temperatura ambiente de 20 graus Celsius e seja então exposta a uma corrente de ar a 50 graus Celsius para certificação desta temperatura. Considere também que para esta situação específica, a dimensão característica para o cálculo do número de Biot seja a razão entre o volume e a área. Suponha que este termopar seja produzido com duas ligas metálicas diferentes, uma delas com características similares ao alumínio puro e a outra com características similares ao aço inox AISE 302. Então, nós temos os seguintes dados de acordo com o enunciado do problema. Nós sabemos que a ponta do termopar pode ser considerado como um cilindro e ele tem um diâmetro de 1 mm. A temperatura inicial do termopar era de 20 graus Celsius e ele foi exposto a um ambiente cuja temperatura era 50 graus Celsius. A dimensão característica pode ser considerada como a razão entre o volume e a área, e o termopar pode ser feito de alumínio puro ou de aço inox AISE 302. Todos os dados foram convertidos para o Sistema Internacional de Unidades. Como o diâmetro da ponta do termopar é muito menor em comparação ao seu comprimento, nós podemos considerá-lo como um cilindro longo, e assim os cálculos podem ser realizados unidimensionalmente. Então, a primeira pergunta é: calcule, para o uso das duas ligas nessa situação, os valores dos coeficientes convectivos de transferência de calor máximos para que a resistência interna possa ser considerada desprezível. Para que a resistência interna seja desprezível, é necessário que o material seja um bom condutor, de modo que todos os pontos dentro do termopar atinjam a temperatura praticamente ao mesmo tempo. E, para confirmar se a resistência interna é realmente desprezível, o número de Biot precisa ser menor que 0,1. O número de Biot pode ser recalculado por essa seguinte expressão, em que H é o coeficiente convectivo de transferência de calor, L é a dimensão característica e K é a condutividade térmica. Conforme o enunciado do problema, a dimensão característica pode ser calculada pela razão entre o volume e a área, na qual o volume é dado por πr² vezes h, em que r é o raio e h é o comprimento. E a área pode ser dada por 2πrh. Substituindo na expressão, nós vamos chegar a essa equação em que alguns termos podem ser cancelados, como o π, o h e o r com o r². Então, nós vamos chegar na seguinte expressão, em que L é igual ao raio dividido por 2. Substituindo o raio pelo diâmetro dividido por 2, nós vamos chegar que a nossa dimensão característica é igual a 2,5 vezes 10 a menos 4 metros. A condutividade térmica depende do material, então nós vamos fazer os dois separadamente. Começando pelo alumínio puro, nós encontramos o valor de K na tabela de propriedades termofísicas dos sólidos metálicos a 300 Kelvin, que está na nossa apostila de fenômenos de transporte. Então, o valor de K pode ser encontrado bem aqui. E como está bem pequenininho, eu coloquei aqui e ele é igual a 237 watts por metro Kelvin. Como o número de Biot tem que ser menor que 0,1, nós isolamos o H e substituímos os valores. Então, nós chegamos
em que o coeficiente convectivo de transferência de calor tem que ser menor que 94.800 para o termopar feito de alumínio, sendo este o seu valor máximo. Para o aço inox AIS-302, nós utilizamos a mesma tabela para encontrar o valor da condutividade térmica, que é igual a 15,1 watts por metro Kelvin. Então, do mesmo modo, o número de Biot tem que ser menor que 0,1. Então, isolando o H, substituindo os valores, nós vamos chegar que o coeficiente convectivo de transferência de calor para o termopar feito de aço tem que ser menor que 6.040, e esse é o seu valor máximo. Como a condutividade térmica do alumínio é maior, a sua resistência à condução é pequena, podendo ser desprezada mesmo com elevados valores de H. A pergunta da letra B é: para as duas ligas e considerando um coeficiente convectivo de transferência de calor de 2.000 watts por metro quadrado Kelvin, por quanto tempo o termopar deve ser exposto à corrente de ar para que a sua temperatura atinja 99% da temperatura da corrente de ar? Então, pelos dados do exercício, nós temos que H é igual a 2.000 watts por metro quadrado Kelvin, e ele quer saber o tempo para atingir 99% da temperatura da corrente de ar, que é igual a 319,9 Kelvin. O valor de H que foi dado é menor que os valores de H calculados no item A. Então, com certeza, as resistências internas são desprezíveis, mas mesmo assim, nós vamos calcular o número de Biot. Então, do alumínio, nós temos que nessas condições, o número de Biot é igual a 2,1 vezes 10 a menos 3, o que confirma que a resistência interna é desprezível. Para a resistência interna desprezível, nós utilizamos esta expressão, que nos dá o perfil de temperatura em regime transiente para resistência interna desprezível. Isolando T, que é a nossa variável de interesse, nós vamos chegar a essa equação. Substituindo o volume e a área pelas suas respectivas expressões, nós vamos ter essa relação aqui, em que π pode ser simplificado, H também, e o R pode ser simplificado com R ao quadrado. Então, nós vamos chegar nessa expressão para o cálculo do tempo. Como vocês podem observar, nós precisamos de duas variáveis que são propriedades dos materiais que estamos trabalhando. Então, nós utilizamos a mesma tabela de propriedades termofísicas para encontrar o valor da massa específica e do calor específico para o alumínio, e eles são iguais a 2.702 kg por metro cúbico e 903 Joule por quilograma Kelvin, respectivamente. Então, substituindo esses valores na expressão que nós encontramos anteriormente, nós vamos chegar nesta equação. Fazendo os cálculos, nós temos que o tempo para chegar a 99% da temperatura ambiente é de 68 segundos para o termopar feito de alumínio. Para o aço inox, o valor de Biot calculado foi igual a 3,3 vezes 10 a menos 2, e ele continua sendo menor que 0,1, e por isso a resistência interna é desprezível. Utilizando a expressão do perfil de temperatura e isolando o tempo, nós precisamos dos valores de massa específica e calor específico para o aço inox, que nós também buscamos na tabela de propriedades termofísicas, que são esses daqui, e eles são iguais a 8.055 kg por metro cúbico e 480 joules por quilograma Kelvin. Substituindo os valores na expressão do tempo, nós vamos chegar que o tempo para atingir 99% da temperatura ambiente para o termopar feito de aço inox é igual a 1,07 segundos.
O resultado obtido foi coerente com o esperado, visto que o alumínio é um melhor condutor e assim demora menos tempo para chegar na temperatura desejada. A pergunta da letra C é: qual termopar é mais adequado para medidas quase instantâneas de temperatura e por quê? Nós vimos que o termopar mais adequado é claramente o de alumínio, pois ele apresentou menor tempo para chegar na temperatura desejada. E como já foi explicado anteriormente, isso se deve ao fato de que a sua condutividade térmica, o K, é maior, por isso a sua resistência à condução é menor, o que facilita a transferência de calor no corpo. E aqui nós chegamos ao fim do primeiro exercício.